Origem dos sindicatos. Diz a história, né, que a era da industrialização na Inglaterra, porque naquela época as empresas, elas trabalhavam para se enriquecerem, mas às custas de muito mais sacrifício do operário, além daquilo que o operário recebia, né? Então era uma sobrecarga enorme em cima dos operários. Então, logicamente, faz todo sentido. Interessante que aqui no Brasil, século XX, na era da industrialização brasileira, surgiram os primeiros sindicatos, influenciados pelos imigrantes europeus que vieram e trouxeram essa ideia para cá, né? O primeiro sindicato era um sindicato de pedreiros, carpinteiros. Não tinha aquela indústria ainda que dava para dizer assim, já dá para fazer frente, já dá para dialogar, né? Mas a construção civil estava em alta. Então o primeiro sindicato que surgiu foi esse, é o sindicato chamado Sintracom. Bom, entendendo isso, é muito interessante a gente observar que o sindicato ele tem algumas funções, algumas atribuições para ele. Dentre essas atribuições, a gente vai encontrar que ele é fiscalizador, que ele é mobilizador, a gente vai encontrar que ele pode negociar, ele pode assinar acordos. Ou seja, o sindicato é uma instituição forte, uma vez que a nossa Constituição Cidadã, né, ampara legalmente a existência dos sindicatos. Se eu não me engano, em 2017, 17, foi suspenso o grande trunfo financeiro dos sindicatos. Os trabalhadores mais antigos, né, sabem que antigamente existia um famoso imposto sindical. Então, todo mês de março, de todos os trabalhadores, era descontado o equivalente a um dia de trabalho. Parece pouca coisa, mas considerando os milhões de brasileiros contribuintes nesta condição de imposto, isso dava ao sindicato um poder econômico, uma instituição com poder econômico. E esse poder econômico permitia, logicamente, promover greves e seguir todos os protocolos necessários para que aquela greve surtisse efeito. Até aí, uma maravilha. Com esse pequeno relato, eu estou mostrando a importância do sindicato para os trabalhadores ser elitista, né? Então, esses trabalhadores, eles não têm nenhum tipo de amparo para poder negociar a questão salarial e outros benefícios necessários. O trabalhador, o pedreiro, o carpinteiro, o motorista, eles não têm outro recurso a não ser realmente lançar mão do sindicato. Isso é muito importante, né? A princípio, mesmo tirando o imposto sindical, seria bem interessante que todos os trabalhadores seletistas, né, pagassem a contribuição. Seria muito interessante isso, por quê? Porque é a única maneira que o trabalhador tem de negociar junto ao patrão. Então, obviamente, num sistema neoliberal, né, como é o caso do Brasil hoje, então os patrões, eles estão altamente fortalecidos, né? Eles têm passe livre, eles têm uma espécie de pacto com aquilo que é público. Então, veja só que complicação. O que já era forte ficou mais forte ainda. Então, obviamente, que os operários precisam realmente de uma instituição forte que possa defendê-los, negociar por eles, orientar e por aí vai. Faz todo sentido. Agora, vou falar não daquele operário, né, que trabalha numa empresa e que tem um determinado patrão. Estou falando agora do servidor público. E o servidor público tem um detalhe. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos professores. Podia ser qualquer outro, mas vamos falar dos professores. Será que faz sentido os professores se equipararem a outros operários que não têm outros recursos na hora das suas reivindicações? Vamos ver. Por lei, a partir já da Constituição e as leis municipais, se nós, professores, trabalhamos numa determinada escola, dentro daquela escola tem um conselho escolar, instituído a partir de uma legislação, com perfeito amparo. Agora vamos comparar um conselho escolar, ou mesmo um conselho municipal de educação, né? Mas minha fala aqui é mais para o conselho escolar. Quais são as atribuições que esse conselho tem? Primeiro vamos relembrar, o sindicato ele é mobilizador, ele é fiscalizador, ele é negociador e ele pode fazer acordo. Vamos pensar no caso do conselho escolar. Ele é mobilizador, ele é fiscalizador, ele é normativo e ele é deliberativo. Às vezes, nós professores esquecemos esse detalhe. E nós temos a ferramenta mais poderosa nas mãos para que a gente use em prol da educação, assim como também em prol dos direitos, quando esses são lesados. Então, o próprio conselho escolar, ele é um órgão, eu diria até mais forte do que o sindicato, porque ele delibera. E ele faz parte de uma gestão democrática dentro de uma escola. Isso significa dizer que ele é um conselho gestor. Por quê? Porque toda gestão passa pelo conselho. A partir do momento que os professores, estou falando só de professores aqui agora, que os professores caírem a ficha, entender qual é o lugar onde ele deve investir suas energias para
proteger o segmento educacional, assim como os seus direitos já assegurados. Ponto. Infelizmente, o que nós observamos é que os servidores públicos, depois de um tempo, eles também aderiram à questão dos sindicatos. Mas vamos pensar, se um indivíduo trabalha para uma empresa, né? 300 operários que trabalham para uma empresa, estão produzindo prédios de 20, 30, 40 andares e trabalhando intensamente todo dia para entregar aquilo ali. E existe um sindicato que observa, fiscaliza e por aí vai. Qualquer coisa que esteja prejudicando, né, esses operários, o sindicato entra em ação. E qual é a força que o sindicato tem? A força do sindicato é a greve. Então, fala, pessoal, precisamos sentar para conversar. Isso o sindicato vai falar para os empresários. Precisamos sentar para conversar. O empresário pode até falar assim, não temos que conversar nada não. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos instituir uma greve, vamos começar no dia tal, e aí faz todos os trâmites, legal, e aí o empresário então já começa a querer ouvir. A partir do momento que uma greve é deflagrada, o que acontece? Aquele empresário começa a partir dali a ter prejuízo. Ele começa a ter uma necessidade de conversar logo, resolver logo, para o pessoal voltar ao trabalho. Essa é a força do sindicato. São duas forças. Primeiro, antigamente, tinha o imposto sindical. E mais, esse poder, essas atribuições que o sindicato tem de promover as greves para poder, por conta da ameaça da greve ou a greve efetivada, sentar na mesa de negociações entre operários e empresários. Maravilha, perfeito. Agora, o servidor público, né, ele não tem um patrão que, se ele faltar ao trabalho, por conta de que o sindicato resolveu que vai fazer uma greve, o que acontece é esquisito. Por quê? Porque o patrão, em última análise, é o povo, é a comunidade, é o povo de onde emana todo o poder. É justamente esse povo que é os pais, os alunos e outros segmentos correlatos que vão ser prejudicados, pressionados diante de uma greve deflagrada. Então, há casos de algum grau de sucesso no passado. Quando o sindicato tinha um pouco mais de força, tinha a garantia, né, do imposto sindical e coisa e tal. Alguns poucos municípios se beneficiaram, né, e eu falo em relação à educação. E alguns poucos municípios têm um salário um pouquinho melhorado por conta disso. Mas a maioria esmagadora não tem. Porque as greves dos professores, e mais interessante ainda, a greve dos professores normalmente a nível estadual. Porque a nível municipal, a maioria dos municípios jamais experimentaram a greve, né? Então, fica tudo muito complicado quando os professores buscam muito solucionar seus problemas, suas dificuldades, em algo que não vai nunca resolver a questão. Por quê? Porque o sindicato, trabalhando para o servidor, primeiro que não é só professor. Então, o sindicato ele trabalha para diversos segmentos. Mas vamos pensar no professor. Um prefeito qualquer de uma cidade qualquer chega e tira a regência. Ficou doente, vai perder isso. Ficou assim, vai perder licença especial. E aí faz aquela falcatrua que, infelizmente, é a única forma da gente se definir a isso, de criar um novo estatuto, sendo que já tinha um estatuto na maioria dos municípios. Aí o prefeito vem, cria um novo estatuto e ele cria a partir de seus assessores, né, do seu jurídico, sem a menor participação real dos participantes daquela entidade. Então, isso para o Ministério Público deveria ser visto como algo errado. Às vezes o Ministério Público espera ser provocado. Alguém tem que chegar lá e dizer, olha, o prefeito está fazendo isso errado, a Câmara Legislativa também está fazendo determinada coisa errada. E aí cabe ao Ministério Público averiguar tudo isso aí. Mas quando o Ministério Público não é, né, provocado, ele não exerce aquela função de fiscalizar, de ir lá, de monitorar, de ver, o que é um probleminha, mas não é disso que nós vamos falar. Então vejam só, a partir do momento que ficou claro que o prefeito de uma determinada cidade agiu com autoritarismo, reduzindo direitos, fazendo leis que retroagem e prejudica, tirando direitos previamente adquiridos. Bom, o sindicato, o máximo que ele pode fazer é ir lá negociar. Mas cadê o trunfo da barganha? Eu vou negociar com uma empresa automobilística, então eu vou falar, olha, todos os operários vão parar de trabalhar a partir do dia tal. Agora no município, que nem sequer a cultura da greve existe, o sindicato vai chegar lá, vai conversar com o prefeito vai conversar, eles vão chamar isso de negociação, que não é negociação nenhuma, porque não tem perda para o executivo, muito pelo contrário, o que existe é uma opinião pública que se divide e, em geral, massacra o próprio professor. Então, eu
pelo pouco que eu consigo entender do que eu vejo, eu percebo que parece que estamos indo pelo caminho errado. Sendo que nós temos Conselho Escolar e Conselho Municipal de Educação, que são fiscalizadores, mobilizadores e ainda, por cima, deliberativo. Então, fica aqui uma colocação para nós, professores, refletirmos, né? Vejam só. Existe um grupo de professores, quase todos os municípios têm esse grupo assim. Tem alguns grupos de professores que até transcendem um município, junta desse com outro. Parece um campo assim, um lugar terapêutico, né? Quer desabafar, quer falar? Vai lá e fala, tá, mas aí o vereador tal não fez isso, e não sei quem não fez aquilo, e a vaga não foi preenchida, e fala. Pessoas com altíssimo nível de capacidade, né? De argumentar, de se posicionar, de falar, mas infelizmente fazendo as coisas no lugar errado, onde não gera nenhum tipo de fruto. Então fica a minha dica do professor Celso, né? Eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação por 2 mandatos, né? Eu aprendi bastante coisa, tive que brigar muito, né? Eu tive que enfrentar, tive que elevar a minha autoestima para que a gente não ficasse o tempo todo sendo acuado por um órgão que se diz órgão máximo da educação, sem ser. Porque depois que se institui o Sistema Municipal de Ensino, Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação não está um acima do outro, né? Vale realçar que quem é deliberativo é o Conselho Municipal de Educação. Que quando ele opera com conflito de interesse e baixa autoestima, então a Secretaria de Educação se envaidece, né? E assume as rédeas da educação dentro do município. Isso acaba na hora que professores e pais tomarem consciência de que existe um Sistema Municipal de Ensino. Pronto. Porque a Secretaria de Educação tem dificuldade para dividir o poder, para soltar o que é previsto pela Constituição. Mas vai caber a nós, não com a autoestima baixa, mas com a autoestima elevada, para fazer as discussões acontecerem em termos de igualdade. Bom, uma vez dito isso, então vamos pensar. Nós temos um Conselho Escolar e um Conselho Municipal de Educação, que tem esse poder imenso. Só que o professor tem dificuldade para enxergar isso. Então, esses professores que fazem parte já dos grupos, pessoas ativas, pessoas magníficas, eu tiro meu chapéu quando eu vejo alguns textos que as pessoas colocam lá e tudo, a gente fala assim, pô, essa pessoa entende, sabe do que está dizendo. Só que está fazendo no lugar errado. Por quê? Aquele lugarzinho que inicialmente em cada escola é usado somente quando a Secretaria de Educação fala assim, ou a direção da escola, nós precisamos decidir não sei o quê. Aí convoca, né, o conselho, aquele conselhozinho assim, mandrake, né, figurativo, que vai lá e faz, o que vocês querem mesmo, o que precisa que a gente faça? Aí eles vão lá e fazem, sem saber o que está por trás daquela ação. Bom, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que essas pessoas ativas em grupos de WhatsApp, essas pessoas deveriam assumir sua posição dentro dos conselhos, ou como conselheiro, ou então presente no dia das reuniões, aonde pode ser ouvido também. E lembrando que, se um conselho não é figurativo, não tem conflito de interesse, ele de fato passa a ser um conselho gestor. Por quê? Porque é um conselho que vai deliberar sobre as ações administrativas, financeiras e pedagógicas da escola. É isso que a lei fala, né? Bom, isso, acho eu, é alguma coisa óbvia. Mas de tão óbvio, parece que as pessoas não conseguem perceber. E por que a coisa não tem funcionado? Porque as pessoas muito talhadas, adequadas para estar ali, né, articulando com ideias, etc., essas pessoas não estão nos conselhos. Elas estão no grupo. Lá no grupo eles falam, e nada acontece. Mas se lá no conselho acontecer de falar, fazer a ata direitinho, fazer votação, tudo que o conselho deliberar, ninguém pode vetar aquilo que o conselho deliberou, salvo se o conselho estiver infringindo alguma legislação. Mas se estiver trabalhando dentro da legislação, nenhuma instituição tem poder de veto. Exceto lá em Florianópolis, não vou falar disso agora, um dia eu faço um vídeo só para Florianópolis, que merece que a gente esclareça as coisas, né? Mas, resumindo, ninguém pode vetar uma deliberação do conselho se ela foi conduzida com ata, com votação, com as discussões, tudo certinho. Então, pessoal, quando a gente fala escola autônoma, quem vai fortalecer a questão da autonomia da escola é um conselho autônomo, com autoestima lá em cima, para igual, discutir as políticas públicas. Eu fico imaginando que maravilha seria quando essas pessoas dos grupos, essas pessoas mais atuantes, mais presentes, estiverem, no caso da sua escola, sentadinho lá. Cruza os braços, começa a ouvir, depois vai se inteirando, começa a falar, e aí vocês todos vão verificar que os conselhos municipais, de fato, eles têm esse poder, e que nem Secretaria de Educação e nem Executivo pode vetar se a deliberação foi dentro da legalidade, né? Mas tem um detalhe muito interessante. Os conselhos municipais de educação e conselho escolar, eles têm uma atribuição chamada mobilizadores, né? Eles podem mobilizar pessoas. E aí nós vemos, bom, um determinado município, outro, vários, né?
O prefeito foi lá, mexeu no estatuto do jeito que queria, com seu jurídico, a Câmara, sei lá, moscou, e a coisa passou, e aí disse que não, mas foi discutido sim, um disse que sim, outro disse que não. O fato é, houve perdas para o professor? Houve. Pronto. Aquelas perdas de algo que já tinha sido conquistado, né, alguns direitos que já haviam sido conquistados, se a Câmara vai dizer, já votei, está votado. O prefeito vai ficar rindo à toa. Fala, não, a Câmara já votou e está valendo. Aí nós, ingenuamente, com baixa autoestima, cruzamos os braços. Só que tem um detalhe. A partir do momento que os conselhos, se o Conselho Municipal de Educação não atuar, o Conselho Escolar pode atuar. Então, denúncia para o Ministério Público, explicando as falhas, etc, etc. Provoca o Ministério Público. O Ministério Público, então, vai investigar. Se entre Ministério Público e Executivo houver conflito de interesse por algum motivo, um dia eu falo sobre os conflitos de interesse, se houver e for aquela promotoria que mais defende o Executivo do que fiscaliza quando se trata de denúncias ou demandas vindo de conselhos municipais ou do Conselho Escolar, pessoal, se isto acontecer, corregedoria. Corregedoria vai ajudar a botar as promotorias raciocinando de acordo com o que é previsto na lei. Então, esse é um ponto. Vamos imaginar que deu tudo errado, né? Que eu acho muito difícil, porque até onde eu sei, o Ministério Público é uma instituição seríssima, né? Então não se chega nem lá na corregedoria. Normalmente, quando a denúncia chega, e sendo promotores de justiça, né, pessoas conscientes do seu dever, eles vão atuar. Mas vamos imaginar que por algum motivo deu errado, como aconteceu em vários municípios do Brasil, né? Os prefeitos começaram a tirar direito dos professores, para enxugar folha, para fazer o que eles quiserem lá e ter as suas vantagens. Então esses prefeitos, né, usando aquela coisa de, como é que a gente dá o nome? Soberano, né? Tentando ser soberano, ser absolutista, ser autoritário, etc. Porque parece que na cabeça deles eles acham bacana se investir dessa autoridade que não tem, porque o poder emana do povo, né? Então o povo está em primeiro lugar. Mas o fato é, houve perda de direitos dos professores. Ministério Público está enrolando, não deu certo e coisa e tal. Se o Conselho Escolar ou Conselho Municipal de Educação mobilizar sua comunidade, bom, nós temos um especialista nesse tipo de direito e custa, sei lá, 5 mil. Então, o órgão que é mobilizador, pessoal, vamos conseguir esses 5 mil e vamos ajuizar a causa. A partir do momento que o juiz for julgar, o juiz, a princípio, teoricamente, não vai ser comprado, não vai ter conflito de interesse. Então, esse é o lado bom. E aí chegamos naquela situação em que, em algum momento, o juiz vai deliberar e vai fazer que se cumpra a lei. E na hora que o juiz fala, cumpra-se a lei da forma tal, 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 não existe nenhum executivo, nenhum tipo de autoridade que esteja acima da lei. Aquilo de errado que foi feito vai ter que retroceder. Então, até essa força, os conselhos escolares têm sim. E o Conselho Municipal de Educação também tem. Os únicos problemas, ou o único, é quando há conflito de interesse. Quando pessoas que fazem parte de um conselho, seja do municipal ou seja escolar, têm algum vínculo que faz com que ela se beneficie quando ela vota favorável ao executivo. Esse é o câncer dos conselhos municipais de educação quando acontece. Isso estando resolvido, os conselhos são as instituições, na contemporaneidade, são as instituições capazes de parar, né, os prejuízos direcionados à educação. Então, o sindicato, palmas para o sindicato tem que conseguir a questão do imposto sindical novamente, que o Temer, se eu não me engano foi o Temer que tirou isso daí, né? Posso estar enganado, né? Mas me perdoe se eu estiver enganado, mas acho que eu li em algum lugar isso aí. Então, o sindicato, para fazer uma boa negociação, ele tem que ter um trunfo na mão. E não adianta eu ir negociar com a autoestima baixa. E se o outro não quiser fazer, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar quieto. Então isso torna, nesse aspecto, um sindicato figurativo, né? Então vamos pensar nisso daí e vamos, professores, botar todo esse potencial lá no conselho escolar da sua escola. Vamos revolucionar, vamos fazer um 2025 diferente, onde as coisas que chegarem na escola onde a gente estiver, não vai simplesmente ser empurrada goela abaixo, como tem sido ultimamente, exceto, particularmente falando, na minha escola. A minha escola nós temos um conselho que já tem essa noção, né? Nós temos inclusive uma gestão que tem essa compreensão, que o MEC está fazendo de tudo para explicar às secretarias de educação como que os conselhos atuam, os direitos, etc., mas não está tendo sucesso. Por quê? Porque a Secretaria de Educação, né, erroneamente e seguindo na contramão da centralização, quer dizer, deveria descentralizar, segundo a Constituição, descentralizar para permitir que a comunidade faça parte das discussões e políticas públicas, não é isso? Mas a Secretaria de Educação, ela conseguiu se organizar 5.570 municípios, se eu não me engano, todos eles, os dirigentes educacionais, que eles chamam, que é um outro nome, né, para os secretários de educação, eles se uniram e eles formaram uma
associação. Essa associação é fortíssima, além de ainda ser um braço empresarial, né? Isso aí está lá no meu e-book. Quem comprar vai ver o que está lá. Tá? E aí, pessoal, o que acontece? A partir do momento que a Secretaria de Educação, junto com as outras, tem essa força, aí praticamente algumas ações que a gente pensa em praticar, a gente não consegue praticar. Mas a gente não pratica as ações corretas por baixa autoestima. E a Secretaria, um dia, o Ministério Público vai ter que atuar. Vai ter que dizer, peraí, a Constituição diz que o poder tem que ser descentralizado para dar vez e voz para a comunidade. Mas a Secretaria de Educação se fortalece a nível nacional, determina, pensam coisas, elaboram e empurram goela abaixo nos municípios e nas escolas. Chega lá as pessoas com baixa autoestima e com medo. Ah, sim, senhor. Sobrecarregando os professores. É professor que tem que corrigir isso, corrigir aquilo, coisa que não tem nada a ver com aquilo que o professor está trabalhando. Já cansei de ver coordenadoras, já cansei de ver professora fazendo correção de testezinhos, né, que as pessoas ficam aplicando para mostrar trabalho, para ganhar algum dinheiro. E aí, quem vai corrigir? Coitada da professora, coitada da coordenadora. Então, essas coisas, está na hora de acabar. Então, 2025 tem que ser aquele marco, né, o divisor de águas. Não interessa quem está no governo. O que interessa é, na educação, a educação estará blindada. Blindada com seu conselho escolar. Ou seja, nada vai entrar ou sair da escola sem passar por esse conselho. Porque a legislação diz que é assim que tem que ser. Só cabe a gente cumprir. E algumas pessoas falam, mas isso dá muito trabalho, já tem tanta coisa para fazer, coisa e tal. Vamos pensar, pessoal, vamos pensar que o seu filho, né, seu filho, ele vai ter uma melhor educação se você fizer esse esforcinho voluntário de estar lá. Você já faz isso no WhatsApp, né? Já gasta horas, tempo, etc. Só que faça isso lá, onde seu nome vai entrar na ata e coisa e tal, seus argumentos vão entrar na ata, tudo isso vai entrar na ata. Então, a partir do momento que esses políticos não remunerados, que são os conselheiros e os demais integrantes de uma plenária, na hora que esse pessoal cair a ficha de que nós temos um propósito para com a geração, vamos chamar agora aqui a geração alfa, 2010 a 2025. Todas as crianças, seres humanos nascidos nesse período pertencem a essa geração alfa. E essa geração alfa é justamente a geração mais bem preparada do planeta Terra. Contudo, por conta da negligência de professores e de pais, esse grupo, esta geração, está recebendo o que temos de pior. É escola sem biblioteca, escolas sem recursos, sem laboratórios, sem tantas coisas que é possível ter e não tem, e isso está prejudicando essa geração inteira. Então, eu não preciso ganhar dinheiro para fazer isso, que eu faço, qualquer um faz, em prol dessas crianças, que serão os adultos de amanhã, né? Então, acho que só isso já é suficiente para a gente entender e se sentir estimulado, né? E, de alguma forma, assim, com bastante motivação, para chegar lá e assumir, de fato, que os conselhos escolares têm que deixar de ser figurativo, tem que deixar de ter autoestima baixa, tem que parar de tremer quando o diretor ou diretora fala um pouquinho alto sem parar, e como se fosse para emudecer todo mundo. Isso acontece pelo Brasil inteiro, essa é a tática, né, dos comissionados. E felizmente agora temos alguns que já não são mais comissionados, então são representantes da comunidade lá junto ao executivo. E tem aqueles que são representantes do executivo dentro da nossa comunidade escolar, que eu chamo de interventores. Não estão ali para produzir o progresso da instituição, estão ali para manipular, frear e fazer valer aquilo que vem do executivo. Acho que eu já falei demais, e essas coisas que eu coloquei, sugiro que você ouça mais de uma vez, se empodere, se atualize e comece já. Próxima reunião do conselho, estejam lá, né? É muito legal reunir todos os professores, ou vamos na Câmara, ou vamos fazer uma passeata, ou vamos fazer não sei o quê. Que tal esse mesmo grupão de professores está sentado lá na reunião dos conselhos escolares? Pessoal, é um divisor de águas, porque as pessoas talentosas, preparadas, existem. Só que estão direcionando seus esforços e suas esperanças para uma coisa que na hora de negociar não tem o poder da barganha, né? Não é possível falar assim, ó, se o prefeito não atender, não voltar à regência, fizer isso, nós vamos parar e vamos fazer uma greve. É impossível fazer essa greve, parece que as pessoas não estão preparadas. E nem o sindicato tem dinheiro para isso, para bancar isso aí. Hoje, mas não, já teve no passado. Então, o sindicato deve continuar seguindo em frente, é necessário, senão o neoliberalismo vai detonar com os operários, né? Agora, os servidores públicos na área da educação já têm legalmente uma instituição investida de poder para poder atuar em prol do professor, dos alunos e da própria educação. Só falta a gente expandir a nossa consciência, né? E usar a nossa inteligência e a nossa autoestima se elevar, para que a gente realmente assuma o controle da educação, ok? Grande abraço.